Bom, pessoal, como vocês viram, para a gente trabalhar com o Express, eu tenho que criar aqui o nosso server, né? Então, nosso server eu vou criar agora dentro da pasta config, certo? A ideia, pessoal, das pastas é a gente ter essa estrutura bem organizada, né? Essa arquitetura de uma forma organizada e bem separada, né? Dividindo todas as responsabilidades aqui do nosso web service, certo? Então, não vou colocar tudo num arquivo só, obviamente, né? Então, aqui dentro de config eu vou criar um script. Um script aqui que eu vou chamar de server.js, né? E aqui dentro de server, o que eu vou ter aqui, pessoal? Vou ter o Express, né? Então vou chamar aqui, ó, const Express, vou dar um require Express, né? Depois eu preciso do que? Do server, né? Então vou criar uma outra constante chamada de server. E eu vou criar a instância do server a partir do Express. Beleza? Aqui eu vou ter uma const da minha porta, né? Qual é a porta que meu server vai rodar. A princípio eu vou deixar aqui rodando na porta 8080. Tá? Vou vir aqui no meu server.listen, né? Para ouvir os requests do meu server, né? Vou passar o primeiro parâmetro a porta, o segundo parâmetro é uma função, né? Então vou utilizar aqui uma função anônima. Opa, igual, né? E aqui a única coisa que eu vou passar aqui vai ser um console.log. Tá? Vou utilizar um template de strings, né? Então a gente utiliza aqui a crase e vou colocar o seguinte, ó, executando na porta, né? E aqui eu passo a porta, né? Isso é chamado de template de strings ou interpolação de strings, né? Esse formato aqui, de concatenar strings, certo? Bom, por fim, pessoal, como esse server é um server, esse arquivo, né, melhor dizendo, é o arquivo referente ao nosso server, ele vai ser utilizado em outro arquivo, né? Qual arquivo vai ser? Vai ser a index, né? A index é o meu ponto de entrada, né? É o entry point aqui, ó. Aqui, ó, minha index, né? Então, quando eu for rodar aqui meu node, eu vou rodar o quê? Node index, né? Como eu estou com o nodemon, eu vou rodar nodemon index, né? É ele que vai startar tudo. Então, o server precisa ser enxergado lá na index, certo? É lá que ele vai conseguir executar o nosso server, beleza? Então, para isso, para que o meu server consiga ser interpretado em outro script, eu preciso exportar ele, né? Então, eu vou utilizar aqui, como vocês já viram, o model.export e aqui eu exporto o server, certo? Com isso, pessoal, eu tenho dentro de um arquivo, né, de um script, tudo referente a server, né? Então, tudo que for referente a server vai estar aqui nesse nosso script, legal? E aí lá na index, o que eu faço aqui, ó? Eu importo ele, ó, const, vou chamar aqui de server. Vou dar aqui um required. E o required vai ser passando o caminho, que é o /config/server. Beleza? E aqui no server eu utilizo agora o middleware user. E aí eu posso utilizar a minha rota padrão, que eu vou utilizar aqui como API. Ó. E o segundo parâmetro que eu vou ter aqui vai ser as rotas, certo? Só que eu não tenho ainda. Vou colocar aqui, ó, router. Mas eu não tenho ainda, certo? Mas vai ser esses dois parâmetros. Lembre-se que nas outras aulas, as aulas do Express, a gente tinha aqui a API e aqui eu passava justamente o arquivo de rotas, né? Daqui da mesma forma, direcionado da mesma forma, certo? Vou passar aqui o segundo parâmetro, o nosso arquivo de rotas, que nós vamos fazer na próxima